No vídeo de hoje vamos falar sobre a SEB, Companhia Energética de Brasília. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E vamos começar trazendo uma curiosidade. Brasília foi inaugurada em 1960. Mas só em 1959 a cidade recebeu energia de uma usina hidrelétrica a 400 quilômetros, ou seja, no último ano de obra para a construção da cidade. Antes disso, era fornecida energia por dois geradores e uma pequena usina hidrelétrica para abastecer a primeira residência do presidente. Em 1968, foi criada, a partir do Departamento de Força e Luz da Nova CAP, a Companhia de Eletricidade de Brasília. Em 1978, foi finalizado um plano bienal para a iluminação pública de todo o Distrito Federal. Em 1987, foram feitos projetos na área de conservação e energia e economia de energia elétrica. Em 1993, passa a se chamar Companhia Energética de Brasília, assumindo a distribuição de gás natural também. Em 2005, houve uma reestruturação da empresa e, devido à sua à correção tarifária da ANEEL, que não cobria os custos operacionais da empresa. Em 2011, a empresa trabalhou em projetos para atender a demanda da FIFA para a organização da Copa do Mundo do Brasil, um programa de eficiência energética e além do novo padrão de iluminação pública no Distrito Federal. A SEB é dividida em três subsidiárias, onde a Hold possui 100% das ações, na área de distribuição, geração e participações. A empresa possui também participação em outras empresas específicas, onde podemos destacar a SEB Gás, com a distribuição de gás natural. A empresa é controlada pelo governo federal, com 93% das ações ordinárias e 67% das preferenciais. As demais ações estão em circulação na B3. O grande crescimento da receita no terceiro trimestre foi referente à energia de curto prazo, que aumentou significativamente em relação aos outros dois trimestres de comparação. Dessa forma, a receita operacional líquida cresceu 28% em relação ao trimestre anterior. Explicando o aumento desta energia de curto prazo, se deve ao valor do PLD médio, que alcançou um valor bem maior que os anteriores. Esse PLD é usado para calcular as diferenças entre a energia contratada e a energia consumida ou gerada. Outro aumento que foi relevante foi a receita da venda de gás, que aumentou 80% em relação ao segundo trimestre. Em termos de custos, aumentou também o custo da energia elétrica de curto prazo. Isso se deve ao fato das geradoras terem recorrido ao mercado de curto prazo para poderem revender, modalidade essa mais custosa de energia. No trimestre atual, o lucro ficou na casa de R$ 2,00 por ação, como podemos ver. Mas se olharmos o histórico de trimestres anteriores, tem um valor excessivo de R$ 79,00 por ação. E de onde saiu isso? A gente percebe no balanço do primeiro trimestre de 2011 um valor alto de outras receitas operacionais, que levou no trimestre a um valor de R$ 76,00 por ação de lucro, como podemos ver aqui abaixo. A explicação foi a venda do controle da SEB Distribuição. Essa operação de 2,5 bi de reais foi divulgada por fato relevante ao mercado no dia 2 de março deste ano. Além disso, no final de abril foi determinado um repasse ao acionista da empresa de cerca de R$ 40,00 por ação, um valor bastante elevado, e esse valor refletiu no dividend yield deste ano. Vendo o lucro por ação, nesse gráfico tivemos uma subida em 2020 e 2021, acima da média do período, mas também se deve a resultados que não foram recorrentes. Em 2020, um valor alto de operações descontinuadas, e em 2021, mesmo estando
acima não considera o valor da venda da área de distribuição da empresa. A relação preço por lucro, exceto no período em que registrou prejuízo, está no menor patamar do período de avaliação. Em termos de proventos, considerando o valor pago ao acionista devido à venda da distribuição, os valores estão muito altos. E o dividend yield por essa conta chega a 127% em relação ao preço atual da ação. Mas lembrando que foi algo totalmente atípico que não deve se repetir no futuro, uma vez que essa fatia da empresa foi vendida. O valor patrimonial tem apresentado queda ao longo dos últimos anos e em 2021 sendo justificado principalmente pela venda da distribuição. E a relação preço por valor patrimonial está em um patamar abaixo de 1, mas vendo o histórico da empresa, o preço já ficou em patamares mais baixos por esse tipo de indicador. A dívida líquida por EBITDA está num patamar negativo, ou seja, o caixa da empresa é maior do que a dívida bruta. E a cotação da empresa, a CEBR6, a partir do momento em que houve esse pagamento para o acionista do valor referente à venda da distribuição, a ação passou a ser negociada em outro patamar muito mais baixo. Portanto, esse indicador de dividend yield se torna totalmente falso, uma vez que o valor da ação antes de executar o negócio era outro. E com essa mudança toda, consideramos o cálculo do valor intrínseco totalmente fora da realidade, uma vez que teremos que ver como ficarão os lucros futuros da empresa e o seu valor patrimonial. Não dá para se basear nesse indicador nesse caso. Olhando o investimento em longo prazo, a ação deu bons frutos para quem investiu e segurou a ação por um bom tempo. Lembrando que isso é performance passada e não é garantia da performance futura. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para quem investiu na SEB. Tirando as receitas não recorrentes, houve um certo grau de estabilidade do lucro da empresa. A empresa está com dívida líquida no campo negativo no momento, e o histórico de rendimentos a longo prazo para quem comprou e segurou a ação foi muito positivo. O lado negativo é uma estatal com participação relevante do governo federal. As receitas não recorrentes inflaram os resultados, ou seja, a gente fica meio sem parâmetro de comparação no momento. O indicador preço por lucro interessante, mais inflado por esses resultados, e o preço por valor patrimonial já esteve em patamares mais baixos. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.